sou Eduardo Castor, estou começando mais um vídeo do curso de Excel básico. Hoje vamos falar sobre conjunto de dados. Nos meus treinamentos eu costumo recomendar que a gente separe a questão da aparência das informações que serão utilizadas para cálculos, listas, etc. Então, como vocês vão perceber, eu tenho aqui um conjunto de dados que eu represento vendedores, produtos, quantidades, e que desse conjunto de informações eu posso extrair várias outras informações. Isso pode ser apresentado na mesma planilha ou em planilhas diferentes. Então vou mostrar para vocês aqui alguns recursos no gerenciamento de informações em conjunto para que vocês possam já começar a trabalhar com uma lista de informações que pode ser importada de um aplicativo que hoje é muito comum. Os sistemas exportam informações ou lista de dados para o Excel para que elas sejam tratadas. Então aqui eu vou simular alguma coisa semelhante a isso, de maneira que vocês vão poder se utilizar, se fazer valer de alguns recursos. Então vamos lá. Então, começando, vocês vão ver que o meu conjunto de informações, ele apresenta vendedores, produtos, quantidade, preço de custo, uma coluna com imposto, que foi visto na aula anterior, no vídeo anterior, como dar nomes a algumas áreas, total, data, que normalmente existe na nossa lista de informações, e localização. Então, muito bem. O que nós podemos fazer já aqui nesse conjunto de informações? Primeiro, nós podemos aqui tratar a questão de ordenação. Toda vez que a gente tem um conjunto de informações agrupado, a gente já comentou sobre essas guias superiores, já vimos algumas informações na primeira guia aqui da página inicial, já vimos na posição inserida algumas informações. Depois vamos pular aqui para a guia de dados. Então, clicando aqui em dados, a gente tem mais umas funções que vão facilitar a nossa vida. Por exemplo, vamos pegar aqui a área de classificação. O Excel tem uma característica muito interessante. Quando eu tenho um conjunto de dados e organizo, tendo como uma primeira linha um título, ele automaticamente consegue reconhecer uma classificação. Vamos fazer uma experiência. Reparem que eu estou clicando aqui no nome do João e eu vou clicar aqui na opção de A a Z. Reparem que o Excel automaticamente ele selecionou apenas a área que continha dados, ele ignorou os títulos e colocou todos os dados ordenados segundo o nome, ou seja, a minha lista a partir de agora está em ordem alfabética. Então reparem aqui, está tudo em ordem alfabética. Ou seja, se eu fizer isso com qualquer informação em qualquer coluna, não importa o tamanho da minha tabela. Aqui eu tenho uma lista com aproximadamente 20 nomes, certo? Não importa, ela pode ter 20, 30, 50, 1000 nomes. Eu não preciso selecionar todo o meu conjunto de dados para colocá-lo em ordem. Então vejamos aqui, se eu quero colocar em ordem pelo produto, então eu clico em qualquer item dessa coluna e clico na opção de A a Z. Automaticamente, todos os dados estarão em ordem segundo a informação da segunda coluna, que é produto. Então reparem que agora, primeiro eu tenho as botas, depois os capacetes, as luvas, os óculos e assim por diante. Isso vale, gente, para qualquer coluna. Eu quero pela sequência de quantidade, do menor para o maior. Eu clico de A para Z. A numeração vai entrar em ordem. Se eu quiser uma ordenação decrescente, simples da mesma forma. Basta eu clicar aqui na opção invertida de Z para A. Ele automaticamente inverte a ordem. Reparem que os dados acompanham, tem que acompanhar, para manter o sentido das nossas informações. Então vejam como é simples, não importa o tamanho da minha lista. Então se vocês estiverem trabalhando com uma aplicação no escritório de vocês que permite uma exportação de uma lista enorme de dados, vocês não têm que se preocupar desde que ela esteja organizada e não possua elementos diferentes nas suas colunas. Ou seja, reparem que
o título está preso, não tem espaço aqui separando, não tem nada. Então isso é muito importante, a estrutura como estão os dados. Então muita gente fica, mas isso está feio visualmente. Não tem problema, o que importa para a gente agora é o conjunto de informações, certo? E o valor que eles possuem, isso é o mais importante. Então olha aqui, ó, data, eu quero organizar por data, não importa, eu posso lançar as informações desordenadamente e depois eu venho aqui e coloco em ordem. Olha aqui, ó, do mais antigo para o mais recente. Se eu quiser invertido, eu quero do mais recente para o mais antigo. Eu clico aqui, ele inverte. Então vem aqui, ó, os mais novos, 28 de maio é o mais recente e 5 de abril é o mais antigo, correto? Então essa é uma forma de classificação, de ordenação simples. O Excel faz isso de maneira fácil e rápida. Então, num conjunto de dados organizado, eu tenho essa possibilidade. Um outro recurso muito interessante é o recurso do filtro de dados. Então, o Excel também muito inteligente, possui aqui em cima um botão. Repare o que vai acontecer quando eu clicar aqui. Olha, ele já entendeu que a minha primeira linha é um título e criou essas marcações em cada coluna. O que isso aqui permite? Isso permite que eu selecione um certo conjunto de dados. Ou seja, vamos imaginar que vocês têm uma lista de 1000 itens e querem apenas visualizar os produtos que são luvas. Muito simples. Eu clico neste botão. O Excel vai me dar a lista de itens existentes. Reparem que aqui não está repetido, ele mostra um de cada. E eu marco o que eu quero ver. Então, desmarco selecionar tudo e eu quero ver apenas as luvas. Confirmei o OK, automaticamente eu vejo somente as luvas, quem são os vendedores, quais foram as quantidades, o preço de cada elemento. Certo? Se eu quiser ver as luvas que foram vendidas no estado de São Paulo, eu clico na coluna do local, o mesmo processo, desmarco e seleciono apenas o estado de São Paulo. Eu vou ter um filtro só das vendas de luvas no estado de São Paulo. Então, isso permite que eu tenha um conjunto de dados mais eficiente e que eu consiga extrair dele as informações mais importantes. Se eu quiser eliminar todos os filtros, eu posso ou ir em cada coluna e marcar a opção selecionar tudo, ou eu posso simplesmente, se eu tiver com os filtros ativados, com vários filtros ativados, eu posso desligar todos os filtros diretamente no botão de filtro aqui em cima. Cliquei, pronto. Eu passo a ter a minha lista completa novamente. Se eu quiser voltar a filtrar, mesmo processo, clico no botão de filtragem, os botões estão de volta e eu consigo fazer novamente os filtros. Então, uma lista de dados organizada permite que eu tire essas possibilidades. Mais um último recurso para a gente aproveitar bastante dessa lista de dados, que é muito comum. Por exemplo, nós já vimos como fazer a soma de uma coluna. O Excel faz isso de uma maneira muito simples. Exemplo, eu quero a soma de todos os totais. Eu clico na última linha abaixo da coluna que eu quero somar, vou até a guia da página inicial e clico no botão de somatório. Vimos isso lá nos primeiros vídeos. Quem não assistiu pode voltar lá e dar uma olhada nos nossos vídeos que tem a explicação sobre soma, fórmulas simples, correto? Muito bem, então clicamos aqui no botão de somatório, ele automaticamente vai gerar a fórmula de soma de toda a coluna. Repito, não importa o total de linhas, podem ser 20, podem ser 50, podem ser 1000. Eu cliquei, ele vai gerar a fórmula para a gente automaticamente. Pressiono Enter. Confirmei a fórmula, está aqui o total. Muito bem.
Porém, aqui tem uma característica. Eu usei a função soma. Reparem aqui, função soma. E aqui eu tenho os filtros ativados. O que pode acontecer aqui? Se eu filtrar o meu conjunto de dados, vou clicar aqui no local e vou escolher Rio de Janeiro. Reparem que quando eu filtro, o total desaparece. Por quê? Porque ele não consegue fazer a soma apenas dos elementos filtrados. Aquela função, a função soma que está aqui, ela se refere a toda a coluna. Então vocês podem perguntar, Eduardo, então como é que eu faço para ele continuar exibindo aqui embaixo a soma dos elementos que eu filtrei? Muito simples. Vamos voltar aqui, vamos selecionar tudo, vamos deixar todos os dados exibidos e vamos trocar aqui embaixo a nossa função soma para a função subtotal. Então vamos apagar aqui a nossa fórmula e vamos escrever subtotal, abrimos parênteses. O que a função subtotal faz? Ela tem a capacidade de realizar o papel de várias funções. Reparem que os códigos já estão aqui. Ela pode representar uma função média, uma função conte, que nós já vimos, uma função soma, como nós já vimos. Então, no nosso caso, o código da soma é igual a 9. Então eu vou colocar ali subtotal, abro parênteses, 9, ponto e vírgula, e a área que será somada. Nós já tínhamos visto antes, né? Que a nossa sequência viria de H4 até H22. Fecho parênteses e pressiono Enter. Então reparem que por enquanto o valor da soma é exatamente igual. Mas vejam o que vai acontecer quando eu filtrar. Então vou voltar ao exemplo e vou escolher de novo Rio de Janeiro. Cliquei em Rio de Janeiro. Olha lá, então o total de vendas do Rio de Janeiro foi de R$ 7.006,83. Isso facilita muito o recurso da gente quando se tratam de listas grandes, ou seja, eu quero saber quanto eu vendi no estado do Rio, quanto eu vendi de luvas no estado do Rio. Então, eu vou completar o meu filtro aqui, ó. Eu quero ver só as luvas do Rio de Janeiro, olha lá. De luva no estado do Rio, eu vendi R$ 3.844,81. Então, gente, isso serve para ilustrar que o mais importante é que nós tenhamos um conjunto de dados eficiente, organizado, para que a partir dele a gente consiga extrair melhores resultados. A aparência, vocês vão perceber, no próximo vídeo eu já vou mostrar para vocês como é que o Excel resume tudo isso para a gente apenas com alguns poucos cliques. Não perca o nosso próximo vídeo. Até a próxima!